Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui, olha só, num parque. Seja muito bem-vindo a Hoje Estou Aqui às quartas, a mais um vídeo. Vocês vão notar a diferença, lógico, eu estou aqui num parque. Hoje é domingo, nós estamos aproveitando para descansar, para relaxar, para curtir um pouquinho. E um belo lugar, um belo visual para a gente poder conversar. Vocês vão notar a diferença não só, né, aqui do ambiente, mas também do áudio. Não estou gravando com o microfone como habitualmente eu gravo. Então estou pegando aqui o áudio da câmera, mas acredito que dê para vocês me ouvirem bem. E é um dia gostoso, o sol já se escondeu. Vocês vão curtir, apreciar aqui essa bela vista. Então nesse momento aqui que estou relaxado, estou aqui nesse momento tranquilo, tenho um assunto para conversar com vocês que está batendo muito forte no meu coração, que são 3 livramentos de morte que eu tive. Foram 3 grandes experiências com Deus, onde Ele me livrou efetivamente de morte. Então a gente para pensar, né? Poxa, depois de passados anos, a gente começa a valorizar. Eu comecei a valorizar muito mais essas experiências do que eu valorizei no passado. Hoje essas experiências, elas me emocionam. Essas experiências hoje, elas gritam no meu coração. Afinal, foram livramentos de morte. Por quê? Tudo sempre tem um propósito. E hoje eu entendo que tudo é para a glória de Deus. Até esse vídeo, esse momento que eu estou compartilhando com vocês, essas experiências, elas são justamente para glorificar a Deus, o nome dEle. E tudo que nós vamos fazer, hoje eu entendo que tem que ser para a glória de Deus. E eu acredito, olha só que delícia, ó, aqui, trovão, ó que gostoso. Vocês devem ouvir algumas crianças, pássaros, né? A gente está aqui no parque. E eu acredito, sinceramente, que Deus tem um propósito na minha vida, né? Sempre tem, ainda mais quando a gente pensa nesse livramento da morte, que tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória dEle. A gente vai glorificar Ele com o nosso trabalho, com a nossa voz, com os nossos dons e talentos. E lógico que o que eu posso fazer hoje, né? O que está ao meu alcance, por exemplo, aqui com o canal, além de compartilhar os nossos belos momentos, é glorificar o nome de Deus. E é o que eu quero fazer aqui. Eu acredito que esse assunto vá falar no coração de vocês, é um assunto que certamente vai te emocionar. Então vamos ao primeiro livramento. Eu vou comentá-los não numa ordem cronológica. Eu vou voltar agora para o ano de 2005. Esse não foi o primeiro, tá? Mas foi um segundo livramento de morte. No ano de 2005. Na época eu tinha uma banda, né? Eu tocava e eu estava saindo para o ensaio, ensaiar com o pessoal. Era noite, já era por volta de 6, 7 horas da noite. Era um dia durante a semana. E nesse dia tinham irmãs, né, que estavam na minha casa. Na época eu morava com a minha mãe. Estavam fazendo um trabalho de oração, né? Que quem acompanha, quem tem pessoas conhecidas que são evangélicas, sabe que muitas vezes eles fazem cultos em casa. São reuniões para fazer oração, intercessão. E as irmãs iam toda semana lá na casa da minha mãe para fazer esse momento de oração. E eu estava para sair. Elas estavam fazendo o culto lá, essa oração, estudo da Bíblia. E dificilmente eu esqueci alguma coisa. Nesse dia especificamente eu esqueci várias vezes. Cada hora eu esqueci uma coisa. Primeiro eu esqueci uma letra nova que eu tinha escrito. Depois esqueci a chave. Enfim, foram por volta de 3, 4 vezes que eu descia no meu prédio e subia novamente. Isso aconteceu várias vezes e eu não entendi o porquê. Nossa, toda hora eu esquecia alguma coisa, tinha que voltar para casa. E então, na última vez que eu estava voltando, as irmãs estavam na parte final para fazer a oração. E enquanto elas faziam a oração, eu já falei, nossa, eu vou passar pelo cantinho e vou embora. Nessa época eu estava desviado. Nessa época eu não estava buscando Deus, não estava indo à igreja. E eu quis, de qualquer maneira, fugir do momento de oração. Eu falei, poxa, agora que elas estão orando, eu vou sair, tentar sair rapidinho. E conforme eu saía, ia em direção à porta, elas me chamaram e perguntaram, Bruno, você não quer participar? Você não quer fazer a oração com a gente? E falei, tudo bem, ok, vou participar então. E aí resolvi participar desse momento de oração. E aí fizeram a oração. Uma das irmãs, nesse momento, deu a revelação.
Ela falou, você tentava sair, você tentou sair por várias vezes, né? Eu falei, verdade, tentei sair e não conseguia. Ela falou, pois é, agradeça a Deus, glória a Deus por isso, porque você acabou de ter um livramento, um grande livramento de morte. E aí eu fiquei, nossa, impactado naquele momento, porque fez total sentido, eu não entendi o porquê, eu não conseguia sair de casa. E naquele momento, ela explicou o porquê. Esse foi o primeiro livramento de morte, em 2005, tá? Não tá na ordem cronológica. E agora, eu vou avançar um pouquinho mais, eu ainda estava afastado de Deus, né? Em 2013, eu tive essa foi uma das maiores experiências, não só pelo livramento de morte, mas porque foi o seguinte, eu estava no meu bairro, fui até o centro comprar algumas coisas, enquanto eu voltava para casa, eu parei no farol, esse segundo livramento foi muito forte, muito bonito. O farol estava fechado para mim, para pedestre, mas naquele momento que abriu para que eu pudesse atravessar a faixa de pedestre, eu conferia, eu sempre fazia isso, se estava fechado o sinal, né, o semáforo para os veículos, porque ali era uma curva onde os ônibus viram com a maior velocidade. Nesse momento que eu fui dar o passo, que abriu para mim, dar um passo, eu ouvi nitidamente uma voz, para, e eu parei. Quando eu parei, um ônibus passou com tudo no farol vermelho, e se eu tivesse dado mais um passo, eu tivesse continuado, eu teria sido atropelado por um ônibus numa velocidade enorme, sabe? Logicamente eu não estaria aqui hoje para contar essa história, e o mais impactante, eu ouvi a voz para. Quando eu ouvi a voz para, olhei para trás para ver se tinha alguém, não tinha ninguém atrás de mim, não havia ninguém naquele momento que estava atrás, nem perto, não tinha nem... foi incrível, foi algo maravilhoso, glórias a Deus por isso, porque eu não teria sobrevivido àquele atropelamento, e eu ouvi a voz de Deus, tenho total certeza, dizendo para que eu parasse. Foi lindo, lindo demais, uma experiência maravilhosa, única que eu tive de ouvir a voz e ter esse livramento de morte. Pessoal, essa foi a segunda. Eu vou para a terceira, só que a terceira eu vou voltar ainda mais no tempo, para o ano de 2001, e foi o primeiro livramento de morte. Com certeza, eu tive vários outros, tá? Com certeza. Acredito que você também, e depois eu quero até que vocês comentem dizendo, né, se você teve uma experiência com Deus dessa forma, ou se você já teve um livramento de morte, que é o assunto que nós estamos falando hoje. Esse primeiro livramento, eu tinha por volta de uns 15 anos, em 2001, e eu saí para patinar. Eu adorava andar de patins, eu andava de skate também, mas patins sempre foi a minha paixão, eu amava patinar. E eu saí para patinar por algumas ruas, e quando eu estava voltando para casa, estava atravessando uma rua, tranquilo, não era nem avenida, era uma rua de bairro, e fui atravessar num cruzamento. Eu olhei até, atravessei e não vi que não estava vindo nenhum carro, só que virou uma van escolar com tudo, entrou nessa rua, e quando eu vi, eu já tinha sido atropelado. Uma van escolar, depois eu vou explicar melhor, mas uma van escolar estava muito rápida. Ela me acertou na coluna, aqui atrás. Eu estava bem no meio da rua, e essa van me acertou aqui na coluna, no meio da coluna, até um pouquinho mais para baixo aqui, né? Não na parte de cima, um pouquinho mais para baixo, dessa parte onde você sente o osso, sabe? Da coluna. Essa van me acertou. Eu fui arremessado muito longe, né? Então com o impacto eu fui cerca de uns 10 metros rolando. Voei, fui rolando e ainda bati a cabeça na guia. Gente, quando eu abri os olhos, tava tudo preto, não via nada, mal ouvia também. Foi impacto porque acertou minha coluna, eu rolei, bati a cabeça, então foi uma coisa horrível. E aí eu levantei, sentei, não via nada, tudo escuro. E o moço parou para me socorrer, conversou comigo, perguntou se eu estava bem, e aí ele explicou, ele falou, nossa, desculpa, eu tô atrasado para levar crianças na escola, né? E ele falou, eu estava mais de 60 por hora, eu estava bem rápido, eu não vi, enfim. Perguntou se eu queria ir ao hospital, eu não quis, né? Aquele jovem, né? Inconsequente, a gente, não quero ir para o hospital de jeito nenhum. E eu mal enxergava nesse momento. Eu disse que eu não queria ir ao hospital, que já estava melhor, né?
Aos poucos minha vista foi voltando, fiquei normal, levantei, fui para casa andando. Basicamente, um arranhãozinho aqui, nas costas um arranhãozinho. Quando eu levantei e olhei para a van estava amassada na frente. A van estava amassada. Imagina o impacto. Um veículo pesado, né? Uma van escolar cheia de gente a mais de 60 por hora. Essa van me acerta na coluna, no meio da coluna. Eu rolo, sou arremessado, bato a cabeça e nada acontece. Nessa mesma semana, eu ainda ia na igreja nessa época. A minha mãe foi até a igreja e no domingo na igreja minha mãe deu testemunho, né? Subiu no púlpito, ela deu testemunho. E ela até falou, você quer ir? Eu não quis ir, né? Ela 15 anos envergonhado, então não quis ir. E me arrependo muito de não ter ido. Dá glória a Deus por isso. E hoje eu tenho contado muito essa história, porque foi um atropelamento real. Foi um livramento de morte real. Eu poderia hoje estar tetraplégico, poderia estar parado numa cama, mas Deus me livrou deste atropelamento real. Ele aconteceu, teve o atropelamento ouvindo a voz de Deus, que não aconteceu, teve um outro livramento, como eu contei aqui, que eu não sei o que foi, mas foi um grande livramento, como a irmã disse. E esse atropelamento real, onde o carro me acertou na coluna, no meio da coluna, eu ainda bati a cabeça e nada aconteceu. E já estamos, 20 anos depois, aproximadamente, porque agora eu estou com 36 anos, então 20, 21 anos depois, eu estou aqui, graças a Deus, para a glória de Deus, para contar não só esse primeiro livramento, mas a partir desse livramento de um atropelamento real, tive outros livramentos, onde eu posso hoje compartilhar com vocês e dar glória a Deus por isso. Gente, tudo é para dar glória a Deus. E nós temos um propósito, né? Eu acredito que para tudo tem um propósito, principalmente por um atropelamento. Quantas catástrofes, quantas coisas ruins, atropelamentos reais não acontecem, quantas pessoas não partem e elas às vezes não têm uma chance de viver. Eu poderia hoje estar numa cama. E olha só, se eu passei muitos anos sem dar real atenção, sem dar importância que esses acontecimentos no geral tiveram, mas esse em particular de um atropelamento, por isso que eu deixei ele por último, o primeiro, porque ele aconteceu e eu sou uma pessoa que dá glória a Deus todo dia por estar vivo, com saúde, por caminhar, por levantar da cama. Mesmo quando eu estava afastado, eu agradeci a Deus por estar vivo. Gente, eu vou levantar aqui um pouquinho, ó, que olha isso, hoje eu posso levantar, hoje eu posso caminhar e isso só aconteceu graças ao livramento que Deus me deu. Então glória a Deus por isso, glória a Ele, por estar vivo, por poder caminhar, poder hoje falar aqui com vocês, porque eu poderia estar numa cama, talvez não estivesse vivo também, e estou emocionado de verdade, porque hoje eu posso viver, posso estar com a minha bela esposa, posso estar com a Aline casado, porque um dia Deus permitiu. Primeiro, porque Ele me deu a vida. Segundo, Ele morreu por mim, morreu no meu lugar, pelos meus pecados. E terceiro, por essas belas experiências que eu tive com Ele. E glória a Ele, né? Glória a Deus em tudo. Pessoal, aproveitem para comentar. Eu tenho lido todos os comentários, não tenho deixado, então aproveita para comentar abaixo. Você teve alguma experiência assim, uma experiência com Deus forte, um livramento de morte? Acredito que vocês já tenham vivido algo parecido e eu vou ficar muito feliz em ler a sua história. Aproveita para comentar e você vai ver que eu dou sempre um coraçãozinho nos comentários. Eu não consigo responder a todos, eu estou fazendo o máximo para responder a todos, o máximo que eu puder eu vou responder, como tenho feito. Mas saiba que eu leio todos os comentários e eu deixo o coraçãozinho para saber que eu li, tá bom? Gente, é um prazer ter vocês aqui comigo, fico muito feliz, né, de hoje poder ter um canal, de compartilhar, estar vivo com saúde e graças a Deus por isso. Forte abraço, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo. Hoje eu estou aqui às quartas, que praticamente já virou até um vlog, eu levantei agora e estou caminhando aqui, que é algo que eu gosto de fazer, né, e já está um vlog. Lembrando, hoje estou aqui às quartas, sexta-feira podcast, hoje estou aqui, e aos sábados vlog, hoje estou aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.